Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos falar agora um pouquinho dos pronunciamentos judiciais. Dentro ainda do tema atos processuais, dentro de forma dos atos processuais, o Código traz os pronunciamentos judiciais, aquilo que o juiz faz. Primeira coisa que o juiz faz, brigar com o professor Guilherme. Brincadeiras à parte, mas alguns de vocês já sabem, a Bruna, minha esposa, é juíza. E um dos atos que ela faz comigo é brigar. O segundo é me amar muito. Brincadeiras à parte, ela nem briga tanto assim comigo. Eu que sou mais chato e brigo com ela, tá? Amor, te amo, se um dia você assistir essa aula. Vamos lá então. Pronunciamentos judiciais, artigo 203 a 205. Ah, é um tema SUSE, professor. É SUSE, mas cai bastante e muita gente erra. Você precisa conhecer o que é despacho, o que é decisão interlocutória, o que é a sentença e o que é acórdão. Gente, acórdão é o mais tranquilo de todos. Julgamento colegiado dos tribunais. Cuidado aqui. Por quê? Porque o Código de Processo Civil diz expressamente que acórdão é o julgamento colegiado dos tribunais, né? O famoso acordão. Não está errado, está certo. Mas cuidado com casos concretos. Por quê? Na tua prova, no teu edital, nós temos o item Juizados Especiais, Lei 9.099. Lá nos Juizados Especiais tem um órgão colegiado chamado de turma recursal. Turma recursal não é um tribunal, mas quando decide colegiadamente também faz um acórdão, tá? Então cuidado com isso daqui. Professor, então se na prova afirmar que acórdão são as decisões colegiadas dos tribunais, tá certo? Tá certo. Se na prova afirmar que acórdão são as decisões colegiadas dos tribunais e das turmas recursais, tá certo? Tá certo também. Beleza? Vamos ver despacho. O que é despacho? Sem carga decisória. É o ato que o juiz realiza de ofício ou a requerimento de movimentação processual, fazer o processo andar. Gente, cuidado com o seguinte, despacho não tem carga decisória. Por isso que o artigo 1001 do CPC vai dizer que dos despachos não cabe recurso. Ora, se não decide nada, por que eu vou recorrer dessa decisão? Então é ato sem carga decisória, é ato de movimentação processual. Por exemplo, a parte vai lá e pede para juntar um documento ao processo. O juiz intima a parte contrária para que se manifeste sobre esse documento. Perfeito? É um ato de mera movimentação processual. E é muito comum que os juízes deleguem os despachos ao serventuário da justiça, aquilo que a gente chama, né, de atos meramente ordinatórios. É isso aí, tá? Quando o serventuário faz, é um ato ordinatório, quando o juiz faz, é um despacho. Agora, a grande sacada e a grande dificuldade talvez esteja aqui, ó, decisão interlocutória e sentença. Gente, vamos lá. Professor, o que é decisão interlocutória? É aquela decisão de primeiro grau que não é uma sentença. Então, a decisão interlocutória, a gente não define por ela mesma, a gente define por exclusão. Então, todas as decisões proferidas pelo primeiro grau que não sejam sentenças são decisões interlocutórias. Então, cuidado, tá? Decidiu algo, tem carga decisória em primeiro grau, primeiro eu olho se aquilo é uma sentença. Se não for uma sentença, será uma decisão interlocutória. Agora, o que é sentença? Nos termos do CPC, sentença é aquele ato que, resolvendo ou não o mérito, tá? Põe fim à fase cognitiva, ou seja, a fase de conhecimento do processo, ou extingue a execução. Vamos lá. Primeira coisa, extinguir a execução é extinguir o processo de execução? Sim. Ou extinguir a fase de cumprimento de sentença. Fechou? Então, se a decisão pôs fim ao cumprimento de sentença, pôs fim à execução, processo de execução, é uma sentença. Se a sentença pôs fim à fase cognitiva, fase de conhecimento, resolvendo ou não o mérito, será uma sentença também, tá? E aí nós temos um macetinho by professor Guilherme. A sentença com resolução do mérito, tá? Ela tem um nome. E na prova eles não usam esse com resolução de mérito. Eles vão usar esse nome que eu vou te dar agora. É a chamada sentença definitiva. Sentença
definitiva, tá? E aí, sem resolução do mérito, é a chamada sentença terminativa. Prof, como é que eu lembro disso aqui? Duas opções, decora. Eu não quero decorar, então você tem um outro macete. Olha lá, com resolução definitiva. Primeira letra de cada. Sem resolução terminativa. Professor, não entendi. Boiei. Calma. Calma lá. Vou pegar uma canetinha azul aqui para te mostrar. Depois do C no alfabeto vem qual letra? O D de definitiva. Depois do S no alfabeto vem a letra T de terminativa. Então eu preciso saber o alfabeto? Sim, isso eu acho que é uma premissa básica. Então, com resolução começa com a letra C, depois do C vem o D de definitiva. Sem resolução começa com S, depois do S vem o T de terminativa. Fechou? Então, se o juiz pôs fim à fase de conhecimento com ou sem resolução do mérito, proferindo uma decisão terminativa ou definitiva, dane-se. Se acabou aquilo ali, é uma sentença. E se não acabar? Por exemplo, decreta a prescrição de um pedido, vai seguir em relação aos demais. Isso é uma decisão interlocutória. Exclui do polo passivo um dos réus, e não todos. O processo continua em relação aos demais réus. Isso também será uma decisão interlocutória. Então, decidiu em primeiro grau, mas não pôs fim à execução, né? Execução lato sensu, cumprimento ou processo de execução, e nem pôs fim à fase de conhecimento, será uma decisão interlocutória. Fechou? Matamos esse assunto aqui. Te aguardo na próxima aula. Um grande abraço, beijo no coração, segue estudando, não desanima, vamos passar nesse concurso aí. Até mais!